Esse fato ocorreu num encontro de mulheres. Exato. A gente se organiza em setoriais no PT e era o encontro que definia a nova dirigente do setorial de mulheres do PT. Sim. E eu fiz uma reflexão a respeito do quanto as mulheres são vítimas de misoginia na sociedade e na política sobretudo. E fiz uma reflexão de que naquela semana nós tínhamos, num outro espectro político, na direita, um caso evidente de misoginia, que foi, deu uma opinião dizendo o seguinte, que a Michele Bolsonaro, ela foi retirada da sucessão presidencial pelo Flávio, anunciado pelo Bolsonaro naquele momento, e na minha opinião, o que levou em conta foi um preconceito que eles tiveram com ela. Né? Ou seja, ela fez um movimento lá no Pernambuco que do ponto de vista do espectro da direita foi razoável. Ela falou assim, como é que vocês podem agora fazer uma aliança com um cara que xinga a mim, minha família e todo mundo de ladrão e tudo que é nome? E aí ela faz um gesto público, ela é atacada pelos homens de direita que estavam fazendo aquele acordão, e na semana seguinte ela que estava sendo uma liderança construída nacionalmente nesse espectro da defesa da mulher na política, enfim, foi completamente alijada do processo. E durante essa atividade, uma militante disse que eu não poderia falar aquilo naquele espaço. Mas eu estou muito tranquilo porque o PT é isso, você tem um partido diverso, tem gente que é mais moderada, tem gente que é sectária, né? Então, acho que é uma opinião do partido. Na minha opinião, a Michele, nesse episódio, sofreu misoginia, e não é porque eu porque eu sou do adversário que eu não tenho que reconhecer que esse processo de preconceito contra as mulheres existe. Exatamente, em toda a sociedade. A mulher progressista e a mulher conservadora. Exatamente. Você teve um caso, se não me engano, de uma companheira de um deputado do BOVE, a Cíntia Chagas. A professora Cíntia Chagas, influenciadora digital. Denunciou agressão e ela deu uma entrevista longuíssima, aliás, vale a pena todo mundo assistir. Eu discordo completamente das opiniões políticas e de visão de mundo que ela tem, da Cíntia Chagas, né? Inclusive ela trata o PT e os militantes de esquerda com muito desrespeito. Mas ela dá uma entrevista grande dizendo o seguinte, que os maiores gestos de solidariedade que ela recebeu foram das feministas de esquerda. Então, ou seja, tem questões que não são particularidades de um espectro político, é de toda a sociedade. Se a gente não fizer essa reflexão, para enfrentar o machismo na sociedade, nós não precisamos convencer as mulheres que elas têm que lutar pelos direitos, mas tem que convencer os homens de que isso não é futuro para uma sociedade saudável, né? Ou seja, tem pautas comuns a todos nós. Mas infelizmente é isso, né? Essa polarização tem debates que são proibitivos em alguns ambientes, mas eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu não acho que eu tenha cometido gafe nenhuma. Porque, assim, eu não mudei de lado, deixa ele pensar o que eu penso. Tenho clareza da minha tarefa institucional. E partido político serve para você colocar ideias e você discutir, discordar, não tem nenhum problema com relação a isso. Vai lá, Bruno. Mudar de assunto de novo. Hoje ainda deve ter, até agora de tarde, tinha acho que 50 mil imóveis sem energia aqui em São Paulo ainda. E ao longo da última semana ali a gente viu governo Tarcísio, governo Ricardo Nunes, até numa estratégia também de desviar um pouco das próprias responsabilidades, no caso do Nunes, de poda de árvore e tal, mas eles fazendo um ataque muito incisivo à falta de ação do governo federal na fiscalização da Enel, que é a empresa que distribui energia aqui em São Paulo. Não está faltando, de fato, um pouco de ação do governo federal nesse tema? A gente não está muito refém aí de uma regulamentação antiga que está deixando sistematicamente a gente sem luz? Olha, tem uma declaração de hoje do ministro Alexandre Silveira dizendo o seguinte, o governo federal não tem nenhum preconceito, caso for necessário, intervir e em trocar a concessionária aqui em São Paulo. A questão é que nós temos um arcabouço organizacional no país que não foi feito pelos nossos governos, né? Que é essa questão das agências. E segundo o próprio ministro, a agência negligencia informações a respeito da real situação e condição da Enel operar o serviço aqui. Qualquer processo desse tipo tem que passar e ser avalizado pela agência, porque senão não tem validade na justiça, né? Então, acho assim, claro que no momento de crise, que você não tem muito o que fazer, no caso do prefeito de São Paulo aí, que não fez as podas de maneira adequada,
Vamos lembrar que em 2015, o Haddad era prefeito de São Paulo e ele falou de um grande plano de aterramento dos fios. Porque ele foi escrachado pela imprensa. A justiça barrou no final, né? Exatamente. Ou seja, em 2015, se a época tivesse tido uma ação nessa direção, porque ninguém vai aterrar os fios em São Paulo em um governo, tampouco em uma década, você demora muito tempo a fazer isso. Mas você percebe, quando o Haddad propôs em 2015, ele não conseguiu fazer, foi execrado pela oposição, pela justiça, pela imprensa, enfim, não conseguiu fazer. Se tivesse começado um processo de aterramento dos fios naquele momento, hoje em 2025, talvez nós teríamos uma cidade muito mais imune a esse tipo de eventos climáticos, né? Então, eu não vejo negligências, é uma coisa complexa de ser feita, que depende de um arcabouço colocado aí, não tem solução mágica para isso, né?